Oi, pessoal, eu sou a Júlia e hoje nós viemos apresentar sobre o nosso trabalho final da disciplina de Introdução à Ciência de Dados, em que nós utilizamos o dataset do IMDb, que é um site de classificação de filmes. Bom, o conjunto de dados utilizado possui 12 colunas e 10.178 linhas. Em cada linha representa um filme registrado no site. Entre os 12 atributos, nós temos o título, data de lançamento, nota, gênero, sinopse, elenco, status de lançamento, idioma de origem, orçamento, receita, país de origem e título de origem. Bom, o primeiro passo após a importação do dataset foi verificar a existência de valores faltantes e definir como seria a forma que nós iríamos tratá-los. No nosso caso, a gente identificou que haviam 85 filmes sem gênero e 56 filmes sem elenco. Nós optamos por manter esses valores como nulos no caso do elenco, por causa que nós não utilizamos esse atributo nas nossas análises exploratórias de dados, nas classificações. E no caso do gênero, é porque nós definimos que iríamos fazer um modelo de classificação que determinaria o gênero de filmes. Assim, nós conseguiríamos imputar esses valores faltantes. Bom, vamos começar agora com a nossa análise exploratória de dados. A primeira pergunta que a gente respondeu foi qual país produz filmes com as melhores avaliações. O interessante de analisar esse gráfico aqui é que a gente percebe que os países que têm as maiores médias não são os países que são os holofotes cinematográficos, como os Estados Unidos e os países europeus. Depois nós fomos determinar como que as notas dos filmes se distribuem ao longo das décadas. E a gente percebe que as médias mais altas estão entre a década de 1920 e 1960. Já a partir da década de 60, a gente tem uma queda da média das notas dos filmes. Depois nós determinamos a relação entre gênero, receita e prejuízo. Percebe que alguns gêneros, como drama, comédia e ação, que dominam o número total de produções, também são os que concentram a maior parte dos filmes com prejuízos. Já os gêneros com menor volume de produções, como documentários, western, apresentam margens de lucros mais baixas e poucos casos de sucesso financeiro. Por fim, nós decidimos analisar como é a influência da popularidade de um gênero no investimento de suas produções. E a gente observa que, embora o drama e comédia, que são gêneros que apresentam maior popularidade, seus orçamentos médios não são necessariamente superiores aos dos gêneros menos populares, como nós estávamos esperando que fosse. Agora eu passo a palavra para o Gabriel. Agora eu vou falar um pouco sobre testes de hipótese. O primeiro que a gente quis confirmar é se gêneros de filmes influenciam suas notas. Para isso, nós escolhemos especificamente 2 gêneros de filmes, que é animação e terror. A nossa hipótese nula é de que não há influência desses gêneros na nota deles. E a hipótese alternativa afirma que há influência. Então, nós definimos uma função em que retorna a diferença das médias da nota. Nós definimos uma função de shuffle e depois a função principal, que faz toda a lógica. E note que é o seguinte, se nós retornarmos verdadeiro, é porque a hipótese nula foi aceita. Se for falso, é porque ela foi rejeitada. No nosso caso, o nosso valor real, a diferença é de 9,2, enquanto o intervalo de confiança está entre menos 0,7 e mais 0,7. Então está muito longe, portanto, retornou falso. A hipótese nula foi rejeitada, o que nos leva a acreditar de que há essa influência de fato. Agora, nosso segundo teste de hipótese foi, tendo em vista aquele gráfico que mostra que depois da década de 70 tende a padronizar um pouco mais as notas, a gente quis verificar, ok, mas entre os períodos de 70 e 1999 versus o período de 2000 até atualmente, que é 2025, existe uma diferença na nota desses períodos? A hipótese nula é de que não há influência do período na nota, e a alternativa é de que há influência. Novamente, uma função que retorna a diferença das médias, uma função de shuffle e uma função principal que faz a permutação. Se retornar verdadeiro, a hipótese nula é aceita e falso é porque ela é rejeitada. Agora, o valor real é de 1,6, enquanto o intervalo de confiança está entre menos 0,6 e mais 0,6. Então, novamente, é falso. A hipótese nula foi rejeitada, o que nos leva a acreditar que há uma influência. Agora vamos andar para a classificação. A nossa ideia inicial era de fazer, a partir da sinopse de um filme, analisar quais são os possíveis gêneros daquele filme. Mas a partir de alguns testes, nós percebemos que, adicionando o nome daquele filme 2 vezes para ter um peso extra, adicionando o elenco e a sinopse, nós obtemos um resultado melhor. A partir disso, nós vamos lá e utilizamos um vectorizer, que é para capturar o vetor semântico de cada palavra, e o SGD Classifier. A partir disso, nós obtemos o F1 Score, que
a escolha dele foi feita porque ele lida muito bem com o desbalanceamento. Note que, além do F1 Score, nós também ignoramos gêneros que aparecem em menos de 50 filmes, porque eles não são muito úteis para a nossa avaliação desse classificador. Depois disso, nós fizemos o seguinte: lembra daqueles filmes que não tinham gêneros? A gente decidiu tratar eles aqui no final. Então, a gente colocou, a partir do nosso classificador, quais são os possíveis gêneros daquele filme. E nós colocamos para todos eles. No total, são 85 filmes em que nós fizemos isso. E aqui está o nosso cross-validation, que nos dá 5 folds com o F1 score. O nosso F1 score que a gente considerou mesmo é a média desses folds, para garantir que a aleatoriedade não nos atrapalhe e nem nos favoreça. Agora eu vou passar a palavra para o Cauã. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regressiva. Que o nosso objetivo com ela aqui é tentar prever qual que é o lucro de um filme baseado somente no seu orçamento inicial, a partir de uma reta que minimiza os erros para todos os pontos. Plotando o gráfico de pontos, onde cada ponto aqui é um filme com seu respectivo orçamento inicial e lucro, nós temos algo mais ou menos assim. Nosso objetivo é encaixar uma reta nesse conjunto de pontos. Nós calculamos a correlação, encontramos uma correlação positiva e realizamos o cálculo dos parâmetros da regressão linear a partir de fórmulas fechadas. Também fizemos uma normalização para ver exatamente a relação entre andar o desvio padrão e aumentar o desvio I, o valor na correlação dos dados. Então, tanto com os dados normalizados quanto com os dados normais, nós obtemos uma reta semelhante a essa para o conjunto de dados. Então, a gente quer saber se essa reta ela prevê bem, se o modelo é bom. E para fazer isso, utilizamos o R quadrado. Nós encontramos aqui um R quadrado de 0,2866, que basicamente significa que o nosso modelo consegue explicar cerca de 28,66% da variabilidade do lucro nos filmes. Então, nós temos cerca de 70% da variabilidade que vão ser explicados por outros fatores que o nosso orçamento não é capaz de capturar, como, por exemplo, o elenco do filme, estúdio e etc. Então, para entender onde o nosso modelo está errando, nós fizemos um gráfico de resíduos, onde a gente pode ver aqui que quanto mais à esquerda, menos o modelo erra, e quanto mais à direita, mais o modelo erra. Então, quanto mais você tem um lucro maior predito, ou seja, os filmes são mais caros por conta da correlação positiva, mais o modelo tende a errar, porque filmes mais caros tendem a ser um caso de sucesso extremo ou um fracasso extremo. Acima da linha vermelha, nós temos os modelos que foram superestimados, e abaixo nós temos os filmes que foram superestimados. E dessa maneira a gente consegue entender exatamente onde o nosso modelo está errando e onde o nosso modelo está ganhando, né? De forma que talvez uma reta não é a melhor maneira de encaixar, para tentar prever coisas nesse dataset. Esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado das nossas análises.